A paz do Senhor, queridos irmãos, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, que traz por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 7, que traz por título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. E o texto áureo para essa lição está no livro dos Provérbios, capítulo de número 31 e versículo de número 30, onde diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amados irmãos, a verdade prática para essa lição diz: a mulher foi criada para cooperar com os homens. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe para essa lição está no livro dos Provérbios. Provérbios capítulo 31 e dos versículos 10 ao versículo de número 31, onde diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha para o governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Que leitura grandiosa. Queridos, os objetivos dessa lição são, primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E terceiro, focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Preste atenção na seguinte frase: não se nasce mulher, se torna mulher. Você observa que essa frase
ela traz em si uma carga ideológica terrível e extremamente perigosa para os dias atuais, ao afirmar que a identidade feminina é uma construção da sociedade, principalmente se nós levarmos em consideração que a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Preste atenção uma coisa, não é? Geralmente, irmãos, essa é a acusação leviana que fazem aos que ponderam que a identidade feminina tem a ver com a biologia, não é? Então, para quem é movido por uma ideologia, a menção de um fato óbvio é uma afronta. Então, o que nós temos atualmente, irmãos, que nós temos, na verdade, é um ataque deliberado, não é, irmãos? Um ataque declarado nos dias atuais àqueles que levam em consideração os preceitos bíblicos em relação à feminilidade, por exemplo, que é o que nós estamos tratando nessa lição de número 7. Preste bem atenção a uma questão. As escrituras, elas apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Não é? Isso aí é indiscutível. Se nós olharmos a leitura que nós acabamos de fazer, a leitura de Provérbios 31, não é? Do 10 ao 31, ela vai mostrar claramente, não é? A figura da mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Então, essa mulher, ela é tratada como modelo de esposa fiel, modelo de mãe amorosa, de administradora, modelo de uma empreendedora exemplar. Agora, nos tempos em que nós estamos vivendo, tidos como tempos pós-modernos, não é, irmãos? Essa figura da feminilidade bíblica, o exemplo, por exemplo, da mulher virtuosa, ela está sendo duramente desconstruída. Então, nessa lição, não é? Nós vamos mostrar aqui o mandado divino para a mulher e também as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Então, o propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que ela se porte em conformidade com a palavra de Deus. Então, para começar, eu quero trazer para os irmãos a definição de 3 palavras que podem até se confundir, não é, entre elas, que é a palavra feminilidade, também a palavra feminino e a palavra feminismo, tá certo? Então, eu quero mostrar aos irmãos o quanto é pernicioso o movimento feminista, quando, no que diz respeito, principalmente, à tentativa de desconstruir a feminilidade bíblica. E também eu quero mostrar aos irmãos um pequeno resumo histórico do movimento feminista. Também, queridos, cabe mostrar aos irmãos aqui uma perspectiva bíblica para as mulheres. E, por fim, um esboço, não é? Um pequeno esboço do texto que nós lemos hoje, que é o exemplo, né, um dos exemplos de feminilidade que nós temos na Bíblia, que é o exemplo lá da mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, para começar, algumas definições dos termos feminilidade, feminino e feminismo. O que nós temos? Primeiro, feminilidade. Então, segundo o dicionário, feminilidade é a qualidade ou caráter da mulher, é a atitude feminina, né? É a feminilidade, é o conjunto das mulheres, tá certo? O sexo feminino. Então, o que é que nós temos? A exemplo da masculinidade da semana passada, a feminilidade, não é? A palavra feminilidade também não aparece na Bíblia como feminilidade. Porém, querido, as páginas do Antigo e do Novo Testamento trazem claramente o conceito de feminilidade, né? Então, nós vamos observar que a cultura da feminilidade bíblica,
ela se baseia nos princípios e nos valores da Bíblia, que orientam, que devem orientar, tá certo? Deve orientar o modo como as mulheres devem se comportar e viver as suas vidas. Então, as escrituras sagradas, nesse sentido, elas estão repletas de orientações muito claras que instrui as mulheres ou a mulher cristã a demonstrar sua feminilidade para que seja uma, primeiro, ajudadora idônea, segundo, exibindo graça, vivendo uma vida pura, vestindo-se modestamente, não é? Desenvolvendo um espírito manso e tranquilo, também submetendo-se ao seu marido e ensinando as mulheres mais jovens também. Então, de todos os trechos, irmãos, das escrituras sagradas que abordam esse assunto, lembrando que as escrituras não traz a palavra feminilidade, mas ela traz claramente o seu conceito. Então, de todos os trechos das escrituras que abordam esse assunto, Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31, é o único que traz um esboço mais detalhado, não é? Mais completo da mulher, não é? Definindo assim de forma mais clara, de forma mais objetiva, não é? O que é a feminilidade cristã. Também, uma vez sabendo o que é feminilidade, a gente pode definir o termo feminino. Então, feminino é relativo, ou a próprio a mulher, tá certo? Diz respeito a ardis, trejeitos, comportamento, traços físicos, que é o oposto do masculino, não é? Que é relativo a ou a próprio de fêmea, tá certo? E também nós podemos falar sobre a definição do termo feminismo, né? Eu falei de feminilidade, de feminino, e agora falar um pouco sobre feminismo. Então, segundo o dicionário, o feminismo é a doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do direito das mulheres na sociedade. Na verdade, o feminismo ele é um movimento que milita neste sentido. É uma teoria que sustenta a igualdade política, social e economia de ambos. Então, o que o dicionário não contempla, não é, irmãos? É dito pelo comentarista da nossa lição desse trimestre, o pastor Douglas Batista, quando ele diz assim que o movimento feminista é uma ideologia e que o objetivo do movimento feminista é desconstruir os valores bíblicos, não é? Em que o modelo de família bíblico é tratado como opressor do homem para com a mulher. Então, essa visão, a visão marxista, né, que foi adotada pelo movimento feminista e é de desconstrução da família patriarcal e, na verdade, visa promover a suposta liberdade sexual ou a dissolução do matrimônio. Então, nesse sentido aí, irmãos, ratifica-se que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, não é? Banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem e enaltece a lascívia, tá certo? E enganja-se numa luta de gênero contra os homens. Então, na verdade, existem dois termos aqui que nós temos que ter muito cuidado nessa lição, tá certo? Que é o termo feminilidade, cujas características estão na Bíblia, e o feminismo, né? Que são coisas diferentes. O feminismo é um movimento cruel, é um movimento, irmão, do diabo, é um movimento que traz aí coisas terríveis, né, irmãos? Coisas terríveis em relação à feminilidade, não é? Busca o oposto, busca a luta, busca e tantas outras coisas que a Bíblia Sagrada aí condena. Então, eu quero mostrar aos irmãos um resumo histórico do movimento feminista. Lembrando que eu não vou falar agora de feminilidade, eu vou falar do movimento feminista.
Então, o movimento feminista, a primeira onda, surgiu no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, né? Considerada a primeira onda do ativismo feminista. Então, nos Estados Unidos se destacam Elizabeth Stanton e Susanna Anthony. Ambas lutavam pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelo direito feminino ao voto. Depois vem a segunda onda, já no século XX, a segunda onda do movimento feminista, ou do feminismo, né? Ele passa a lutar pela emancipação da domesticidade, né? Pelos direitos reprodutivos e por liberdade sexual. Então, é nesse período que nos Estados Unidos, as mulheres elas levantam a pauta do controle da natalidade, do aborto seguro e da emancipação do seu próprio corpo. E aí, nesse período, se destaca, né, a mística feminina, né? É uma obra que foi publicada pelo americano Bert Friedan. Esse livro ele é, assim, digamos, um estopim desse movimento. Então, nesse livro aí, a mística feminista, as mulheres elas são incentivadas a abandonar os deveres do lar e a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. Então, a identidade de uma mulher não deveria ser o papel de procriadora e administradora da casa. Então, entre as pautas ideológicas desse período, defende-se a libertação da maternidade e a legalização do divórcio, né? E, enfim, chega-se ali a terceira onda, onde nós temos por destaque a francesa Simone de Beauvoir, né, de 1908 a 1986, em sua obra O Segundo Sexo, publicado em 1949, que ela estabelece, né, uma das máximas do feminismo, aonde disse a frase, né, que eu comecei a falar no início da lição, onde diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Então, esse feminismo, ele avança e ele incendeia a discussão do gênero, né, irmãos? Transgeneridade. Então, atualmente, a filosofia norte-americana de Judith Butler, né, apresenta-se como uma das maiores defensoras, né, filósofa norte-americana, do feminismo, né, e da obra Queer, né, teoria Queer, ou seja, que é contrário à heterossexualidade. Então, Judith Butler, ela publica uma obra com o título Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, em 1990, e nela defende o gênero, que gênero é socialmente construído. Em 2011, em nome da autonomia do próprio corpo, a partir de Toronto, introduz-se o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Então, nesse contexto, né, o movimento ele toma conotações de empoderamento da mulher, né, de desconstrução de identidades e de notável aversão à fé cristã. Segundo o pastor Douglas Batista, a fé cristã reconhece a importância do movimento em prol dos direitos das mulheres e no combate à descriminalização. Porém, o feminismo ele erra no momento que ele se posiciona contrário aos valores da Bíblia Sagrada, né, irmãos? Que é muito importante ressaltar aos irmãos. Então, o que acontece agora? E em relação à bíblica, a feminilidade bíblica, ou seja, agora, antes eu falei do movimento feminista, agora eu vou falar de feminilidade, não é? E suas características bíblicas, que nós já sabemos, é que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, na ordem da criação,
não é? Adão foi criado antes de Eva, e em seguida o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Então, dessa maneira, Deus criou a mulher, a partir da carne e dos ossos do homem. Então, por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, você observa que no ato da criação, né, de Deus, a imagem divina foi distribuída sem distinção, tá certo? Fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Deus criou Adão, mas da carne de Adão e dos ossos de Adão, ele cria a mulher. Então, Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, tá certo? Em valor, em honra e em respeito. Agora, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis, tá certo? A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro que existem funções específicas e diferentes, não é? Para o homem e funções específicas e diferentes para as mulheres. Então, o que acontece agora? Dentro da feminilidade bíblica, nós também podemos destacar a bênção da maternidade, tá certo? Então, quando Deus criou o ser humano, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa claramente era uma tarefa impossível para Adão realizar só, né, irmãos? Então, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função, tá certo, de ser esposa e ser mãe. Então, Adão a chamou de Eva. Lá em Gênesis 3:20 diz: porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, você observa que papel natural da mulher, e é algo que a mulher deve ter muito orgulho no sentido de felicidade, inclui a capacidade ou a dádiva, não é? Vamos falar de dádiva, que capacidade liga a obrigação. Vamos falar de dádiva da procriação e também de cuidadora do lar e dos seus filhos. Aqui é importante também a gente dizer que esse papel da mulher é constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram ultraje, tá certo? Que limita a função social da mulher e que, por isso, elas lutam por uma emancipação dessa característica, não é? Dos afazeres dos lares e da maternidade. Agora, diante, irmãos, da concepção no ventre da mulher, e particularmente aqui pegando o exemplo de Maria, que foi uma concepção miraculosa, porque quando o anjo aparece a José lá em Mateus, logo no capítulo 1, o anjo aparece a José em sonho de José: não intente deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Então, você observa que a concepção no ventre de Maria, não é? Foi algo miraculoso. Não é? E Maria, ela irrompeu em cânticos. A Bíblia registra o cântico de Maria, não é? A gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Então, essa bênção da maternidade é algo que as mulheres devem ter em mente no século atual. Não podemos esquecer dos benefícios de Deus. Nesse caso, as mulheres não podem esquecer do benefício do Criador para com elas, que concedeu a elas a honra de serem mães. Então, e também aqui eu posso destacar, no contexto da feminilidade, a mulher como auxiliadora, tá certo? E cá para nós, como homem, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, que as mulheres vão ficar felizes. Todas as vezes que a nossa mulher diz não e a gente insiste em dizer sim, alguma coisa perigosa acontece, não é?
Não sei se os homens que estão participando da pré-aula comigo já observaram o momento que a mulher disse, olha, não faça isso, não dê confiança. E a gente vai lá e diz assim, não, eu vou, tal. E depois a gente percebe que foi melhor ter dado ouvido à mulher, né? Então a mulher foi criada para ser auxiliadora. E nesse caso, o termo auxiliar também é empregado para se referir a Deus. Então, a auxiliadora aqui, você observa que não é no sentido depreciativo. A auxiliadora não é no sentido de alguém ser pisado, né? É uma função nobre de ajuda e de socorro. Então, a Bíblia ela enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, né? Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não se achava alguém que pudesse auxiliar Adão, alguém que fosse semelhante a ele, não é capaz de cumprir essa necessidade com ele. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como um complemento, não é, com suas igualdades e diferenças. Então, essa complementaridade mútua, ela é extremamente necessária quando nós entramos no contexto do casamento, no contexto casal, né? Também a procriação, a satisfação sexual, a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Aqui eu quero fazer uma observação interessante. A mulher é auxiliadora. E sempre vem uma pergunta, pode a mulher interferir em uma decisão do homem ou ela deve ser submissa e calada o tempo inteiro? A mulher pode sim interferir e eu vou citar 2 motivos. Primeiro, se a decisão ou os passos do homem está conduzindo o homem a um risco real de morte. É assim, irmãos, há um risco iminente e há um risco real. Tá certo? O que é um risco iminente? É aquele risco que pode acontecer, algo que pode acontecer. E o risco real é aquele que vai acontecer. Aliás, eu vou até ampliar, nesse caso aqui, a interferência da mulher. Se há pelo menos um risco iminente de morte, uma possibilidade de morte, a mulher deve interferir e dizer ao homem não. Segundo, se a decisão, a atitude, ou seja lá o que for, trouxer prejuízo para o convívio familiar. Tá certo? Porque a Bíblia diz que a mulher é prudente e sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Então, se a atitude atual vai trazer prejuízo à família, né, algum tipo de prejuízo à família, a mulher também deve interferir e dizer não. Por exemplo, dá um exemplo aí, pastor, vamos lá. O exemplo de uma dívida contraída, né, irmãos? Uma dívida que não se pode pagar. Então, nesse caso, a mulher deve interferir e dizer não, porque a nossa família vai sofrer para pagar isso daí, né, irmãos? Então, isso aí, ó, a mulher como auxiliadora, lembrando, não é no sentido depreciativo, é no sentido de ajudar, de socorrer, de estar, né, irmãos, ali do lado. Então, ó, o que acontece hoje, nesse caso, sabendo de alguns aspectos da feminilidade bíblica, das bases da feminilidade bíblica, o que acontece hoje é a desconstrução da feminilidade. Então, como eu aqui, repetindo e resumindo um pouco o que eu falei, no século XIX, primeira tentativa de desconstrução é o ativismo feminista. Né? No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda, onde as mulheres, né, reivindicam direitos iguais aos dos homens. Primeiro a se popularizar foi ao direito ao voto. Né? No século XX, então, veio a segunda onda, onde o feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual, onde se destaca ali aquela filósofa francesa que estabelece aquela frase terrível, né, extremamente diabólica do movimento feminismo, dos feministas, onde diz que a mulher
ninguém nasce mulher, não se nasce mulher, se torna mulher. Então, esse ativismo aí se avança, não é? E amplia, se amplia para a discussão de gênero, e o movimento toma conotações terríveis, não é? Como, por exemplo, o empoderamento da mulher. Em 2011, a partir do fenômeno lá da Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras", não é? Então, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres. Não é, irmãos? Nós temos que considerar e reconhecer, porque é bíblico, o direito das mulheres. Agora, e também nós devemos combater qualquer tipo de discriminação das mulheres. Eu lembro que uma vez, né, eu logo quando casei, fui dirigir igreja, eu fui colocar minha esposa para pregar. E eu lembro que alguns obreiros, não é, ficaram com raiva porque eu botei minha esposa para pregar. E teve até um que se levantou e disse: eu vou embora, que eu não vou ficar ouvindo mulher pregar para mim. Aí eu fui lá e eu defendi. Eu disse assim: olha, é o seguinte, depois da pregação eu vi bem o que aconteceu, vi e ouvi. Aí eu disse o seguinte: é interessante, vocês não querem ouvir a pregação de uma mulher, mas ela pregou bem, muito melhor do que muitos homens, e cá para nós. Ela está lendo a Bíblia todo dia, e vocês? Não é? Tem pessoas aqui, eu disse no dia, que seguramente essa semana não leu um versículo da palavra de Deus. Nós devemos combater qualquer tipo de discriminação contra a mulher. Agora, devemos deixar bem claro que o feminismo, o movimento feminista, é uma ideologia, não é? E o seu principal erro é tentar desconstruir os valores da feminilidade bíblica, tá certo? Então, no momento que esse movimento luta contra os valores bíblicos, ele se torna um movimento ideologicamente perigoso, né? Perigoso, extremamente perigoso. Também nós temos a questão da liberdade sexual. Então, a Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso, né, irmãos? Entre o homem e a mulher, dentro dos limites do casamento. E assim, a satisfação sexual, ela deve ocorrer dentro do casamento e ser precedida do amor mútuo, né, entre ambos. Então, para o movimento feminista, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de uma tal da libertação sexual da mulher. Então, defendendo essa questão, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. E aí temos já a interferência diabólica, não é, irmãos? Então, inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Então, nesse sentido, temas como, por exemplo, aborto, gravidez indesejada, desconstrução da família, são radicalizadas pelo ativismo ideológico do movimento. Né? Eles desconsideram o que a Bíblia fala sobre o assunto. E tudo passa a ser uma questão relativa da mulher. Também existem os ataques nessa questão da desconstrução da feminilidade, existem os ataques ao modelo tradicional da família. Quero só lembrar aos irmãos que a Escritura, ela ensina que o casamento, ele deve ser monogâmico, não é? Ele deve ser o quê? Ele deve ser heterossexual e indissolúvel, não é? Tendo o homem como líder da casa. Então, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, ela é uma espécie de escravidão contra a mulher, né? E que obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge, né? E tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Então, nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional,
de promoção da liberdade sexual e de dissolução do matrimônio. Então, esse conceito, ele exerce uma influência fortíssima no movimento feminista. Assim, irmãos, o ativismo radical, ele rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, não é? Considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora e enaltece a lascívia, não é? E engaja-se em luta contra de gênero contra os homens. Então você vê que é uma coisa extremamente terrível, né? O que promove os ataques à família tradicional. A gente precisa estar ligado, não é? Tanto homens como mulheres, não é? Nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia fala para a gente não ser levado, não é, por essas coisas terríveis que estão surgindo nos dias de hoje. Então, a mulher virtuosa, como símbolo bíblico de feminilidade. Primeiro, é um modelo de esposa fiel, não é? Você vê o Provérbios 31:10, a mulher virtuosa, ela é de inestimável valor, não é? O versículo 10, ele é bem conhecido e ele diz para a gente, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de rubins, né, irmãos? Então, a Bíblia declara que, também lá no versículo 11, na primeira parte, que o coração do seu marido está nela confiado, não é? Coração, e revela total confiança do esposo na mulher. Então, a conduta dessa mulher é ilibada em todas as áreas. Conduta ilibada é aquela conduta, assim, irmãos, que as pessoas, que olhando para ela, não temos do que acusar. Mulher virtuosa, que é um modelo da feminilidade bíblica, é uma mulher de conduta ilibada. Guarde isso. A mulher virtuosa, conforme está na palavra de Deus, é um exemplo, tá certo? A mulher virtuosa, ela é uma mulher de conduta ilibada. Ou seja, ela é em todas as áreas, como, por exemplo, na lealdade conjugal, na pureza sexual, na administração do lar e também na administração das finanças. Então, ela além disso, né, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Então, por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará, conforme a parte B, lá do versículo de número 11. E ao marido ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Também ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não instável. Ou seja, ela não é uma mulher que muda, não é, irmãos? Ela não é uma mulher instável, né? Não é uma mulher que muda constantemente, tá certo? Ela é uma mulher confiável, tá certo? Então, suas ações, elas inspiram a indispensável confiança e faz do seu marido, não é, um homem bem-sucedido. Também ela é um padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, né, irmãos? Que se levanta e dá mantimento à sua casa. Acorda quando ainda está escuro, né? E providencia a refeição para a família. É assim, ó. As mulheres não podem ver isso como obrigação. Elas têm que ver isso como uma virtude bíblica. A Deus foi confiada essa responsabilidade. Uma vez eu presenciei duas mulheres conversando. Eu estava numa fila de uma repartição pública e tinha duas mulheres que conversavam e uma disse assim, meu Deus, que menino danado esse seu, ele dá muito trabalho, ele requer muito de você, eu não sei se eu suportaria. Aí a outra pegou e deu uma resposta muito sábia. Quer ver um segredo para você suportar? É você amar ser mãe, né? Ou seja, que aquela mulher falou é que ela tinha aquilo ali como uma dádiva, como uma virtude, não como uma obrigação e peso, né, irmãos? Você observa, por exemplo, para o homem ser o chefe da família, o sacerdote do lar é uma honra. Olha, eu sou pastor da igreja, não é, irmãos? E para chegar
a pastor, não foi fácil, não é fácil ser pastor, não é uma brincadeira ser pastor, não é uma coisa não é que se consegue do dia para a noite, é algo pesado, irmãos. Então, ser mulher, por exemplo, né, você observa, acordar quando ainda está escuro e providenciar a refeição da família, não é pelo bem-estar do seu marido e dos filhos, ela gerencia as diversas atividades do lar, é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio, né? O versículo 21, ele diz assim, não receia a neve por seus familiares, pois todos ela veste agasalhado, né? Então, essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Está lá, Provérbios 31, versículo 26. Antecipa-se às dificuldades domésticas, né? E não come o pão da preguiça. É o versículo 27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor e elogiam, né? Agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Está lá no versículo 28, a parte A, onde diz, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Né, irmãos? Que honra para as mulheres. Veja que posição de honra Deus descreve a posição das mulheres em todas as áreas da vida. Também é um exemplo de administração e de empreendedorismo. Então, a mulher virtuosa, ela é notoriamente, assim, uma grande administradora. É assim, eu vou falar uma coisa aqui que é interessante. É muito comum você ver os homens trabalharem e entregarem o dinheiro para a administração da mulher. Por quê? Porque a mulher é impressionante. Irmão, vou dar o exemplo da minha mãe e da minha esposa. A minha mãe, é impressionante o que ela consegue fazer com R$100. Se eu for com R$100 para o supermercado, eu vou trazer um monte de coisa. Aliás, eu vou trazer algumas coisas. Agora, minha mãe consegue ir com R$100 para o supermercado e trazer um monte de coisa. A mesma coisa minha esposa, não é? É impressionante. Isso aí eu estou falando da minha mãe, da minha esposa, poderia estar minha sogra e várias irmãs da minha igreja. Para você ver, irmãos, que isso aqui que está na Bíblia é verdade. Elas são notáveis administradoras, né? E como empreendedoras, adquire tecidos, confecciona roupa, lençóis e coxa de boa qualidade. Negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa, compra propriedades, gerencia negócios lucrativos. Tudo está na Bíblia, tudo está no capítulo 31 de Provérbios. Administra a produção e as vendas do seu empreendedorismo, generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados, cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro, né, irmãos? Então, é esposa, mãe, empreendedora, é louvada pela família, seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus, né? Provérbios 31 e 30, ele diz, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que lição maravilhosa, né, irmãos? O exemplo e as virtudes da mulher serão publicamente reconhecidos, como está lá no versículo 31. Dá-lhe o fruto das suas mãos e louve-nas nas portas, não é? As suas obras. Bênção de Deus. Também, queridos, eu posso trazer para os irmãos aqui, para fixar bem na mente, uma perspectiva bíblica sobre as mulheres. Vamos lá. Vamos ver aqui uma perspectiva bíblica. Primeiro, homens e mulheres são iguais, não é? Para fixar ali na nossa mente, e detentores da mesma importância e dignidade aos olhos de Deus. Então, lembre-se, Deus criou tanto o homem como a mulher à sua imagem, conforme eu já falei, não é? Dando a ambos o domínio sobre a terra e concedendo a eles as mesmas capacidades intelectuais e espirituais. Então, apesar de serem iguais diante de Deus, homens e mulheres, eles têm papéis diferentes diante de Deus, tá certo? Então, apesar de ter igualdade, não são iguais.
né, irmãos? Igualdade e identidade não devem ser confundidos. Então, somos diferentes uns dos outros e nos completamos por meio de qualidades distintas de nossa sexualidade, não é? E tanto psicológicas quanto fisiológicas. Também, segundo as Escrituras, assim como o homem, a mulher foi criada a fim de ser um instrumento para a glória de Deus. Mesmo depois da queda, não é, irmãos? A mulher Israel, ela experimentava de uma liberdade atípica, diferentemente de outros povos. A Bíblia Sagrada registra que, embora o marido fosse o que liderava a família, a esposa podia avaliar um campo, comprá-lo, né, ou mesmo cultivar nele um vinhedo. Né? E, caso soubesse fiar e tecer, ela poderia ter claramente seu próprio negócio. Tá certo? Então, as mulheres devem ser honradas e tratadas com dignidade. Então, o propósito de Deus nas Escrituras é que a mulher seja tratada com dignidade. Lembrando aos irmãos aqui, que eu já ouvi alguém falar que Jesus foi machista, né? Não foi. Jesus valorizou as mulheres. Machista é aquele que despreza. Jesus nunca desprezou as mulheres. Ele valorizou. Ninguém valorizou mais as mulheres do que Jesus. Por exemplo, ao encontrar a mulher pecadora, ele demonstrou compaixão e misericórdia para com ela. Está lá em João 20:15. Ao encontrar a viúva de Naim, ele sofreu sua dor. Está lá em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Ao conhecer a mulher samaritana, concedeu-lhe dignidade, perdão e vida. Está em João capítulo 4, do versículo 5 ao 29. Ao lidar com Marta e Maria, ele viu nelas amigas e discípulas. Está em Lucas capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Ao conhecer a mulher adúltera, concedeu-lhe perdão. Está lá em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Ao se relacionar com sua mãe, ele cuidava dela e protegia ela. Tá certo? Está lá em João 19, do versículo 26 ao 28. E ao ressuscitar dentre os mortos, foi às mulheres que inicialmente ele apareceu, conforme João, capítulo 11, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo de número 14. Glória a Deus, que exemplo, né, irmãos? Então, você observa que Deus deseja que as mulheres o glorifiquem, né, com uma vida de piedade. Então, as Escrituras nos ensinam que Deus, ele deseja que homens e mulheres vivam a vida santa e piedosa. Então, os valores cristãos, eles nunca podem ser negociados, certo, irmão? Em nenhuma hipótese eles podem ser negociados. E para terminar essa grande lição, essa valiosíssima lição, eu quero mostrar aos irmãos aqui, reforçar mais uma vez aqui, não é? Um esboço aqui de Provérbios 31. Eu termino nesse ponto. Então, um exemplo aqui, um esboço da feminilidade. Então, o que é que nós temos aqui, só para fixar na mente, não é, esse grande ensinamento que nós temos na lição de hoje. Então, Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, ele é uma espécie de pintura literária, não é, que melhor retrata o conselho de feminilidade bíblica, e ele nos apresenta 11 características que compõem, né, e destacam o caráter da mulher virtuosa. Então, vamos lá. Primeira característica, virtuosa. Né, é uma excelência moral, atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, puros, amáveis, de boa fama, que possuem virtudes dignas de louvor. Segunda característica, sendo confiável. Então, o caráter da mulher digna motiva seu marido a corresponder com confiança. Terceiro, sendo determinada. Então, ser determinada sugere que a força ou o poder é exercido de forma eficiente.
Quarta característica, estando fisicamente em forma. Então, ela cuida da sua saúde física, né? Mas se preocupa mais com as prioridades do seu caráter. Quinta característica, sendo econômica. Então, a mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, ela percebe que o dinheiro envolve a economia doméstica, não é? E com olho clínico, ela procura ofertas que resultem em vantagem. A sétima característica, irmãos, ela é altruísta, ou seja, em seu caráter, a ausência de atributos egoístas. Ela não está ocupada demais com seus próprios afazeres, não é, para não ter tempo de ajudar os outros. A sétima característica, ela está preparada continuamente. Então, colocar eventos, objetos ou pessoas em ordem e agir adequadamente e ser receptivo são frases que descrevem o princípio de preparação em ação. Então, a mulher sábia não permitirá que a urgência tome o lugar do que é mais importante. Também, a mulher virtuosa, não é? Ela é honrada. Então, ser honrada é sinônimo de ser íntegra. E isso é vivenciado pelo grande respeito que os outros demonstram devido à sua sabedoria. A mulher virtuosa, irmãos, ela também é prudente. Então, o discurso da mulher virtuosa é um discurso sábio, não é? Exige bom juízo e discrição, não é? Gentileza e compaixão que caracterizam suas palavras. Também a mulher virtuosa, ela é amável. Então, o seu amor é concentrado em sua família, tá certo? Que pode ser visto pela consideração por eles demonstrada, né? Ela serve de exemplo para as qualidades de caráter que deseja incutir na vida dos seus filhos, né? Percebendo que eles assimilarão os comportamentos que ela demonstra na prática. E também a última característica que eu quero destacar é que ela teme a Deus. Então, a mulher virtuosa, que é a mulher que tem características bíblicas de feminilidade, ela adota o princípio de temor a Deus, tá certo? E ela permanecerá em temor e honrará Deus, adorará e temerá o seu Senhor com todo o seu coração. Irmãos, que lição, irmãos, misericórdia, que lição maravilhosa essa lição de hoje. Fala da feminilidade, mas ela esclarece, ela dá uma lição a todos nós de Bíblia, irmãos. Então você observa como a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Então marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes em funções que foram estabelecidas por Deus. Então, em se tratando das mulheres, dentre outros papéis, Deus reservou a elas a dádiva da maternidade e de serem auxiliadoras. Então, essas características são características que enobrecem as mulheres e não estigmatizam, né? E não diminuem. Então, agora nós temos, em detrimento a tudo isso, a tentativa da desconstrução da feminilidade, que coloca em colisão as mulheres com a vontade divina. Então, aí é onde nós temos que ter vigilância. Então, a mulher cristã, ela é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Homens e mulheres foram criados por Deus, né, irmãos, com dignidade idêntica. Então, por isso, devem se respeitar, amar, não é, servir e não se desprezarem mutuamente. Isso aí a gente tem que ter cuidado, porque essa é uma tentativa, não é? Nós vimos aqui no decorrer da lição dos movimentos que contrariam em algumas coisas a palavra de Deus. Então, porque foram criados como seres complementares, devemos reconhecer suas diferenças, né? E não tentar eliminá-las, usurpá-las um ao outro. Para terminar,
Matthew Henry, ao descrever a criação de Eva, ele comentou o seguinte, ó: não foi feita da cabeça para não o sobrepujar, nem dos pés para não ser pisoteada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, sobre seu braço para ser protegida e próxima do coração para ser amada. Não é, irmãos? Que mensagem maravilhosa! Que lição maravilhosa nós temos essa semana para expor aos nossos alunos. Eu acho, inclusive, que essa lição, ela deveria, irmãos, ser tanto essa como a lição passada, que falou da tentativa da desconstrução da masculinidade, são lições que devem ser ministradas numa palestra para jovens, adolescentes e todas as faixas etárias, tanto para homens como para mulheres. Porque, apesar do tema da masculinidade trazer características para homens, segundo a Bíblia Sagrada, mas é importante a mulher tomar conhecimento do papel dos homens. Assim como nós observamos que, nessa lição 7, apesar de tratar da feminilidade bíblica e da tentativa de desconstruir a feminilidade bíblica, mas você observa como essa lição forma homens e mulheres segundo a vontade de Deus. A lição, ela dá ênfase às mulheres, mas ela também ensina os homens. E você vai observar, irmãos, temos tudo para uma excelente aula esse final de semana. Deus abençoe. Você que é aluno, não deixe de convidar outros alunos, outros irmãos, para irem à escola dominical com você. A lição vai ser excelente esse domingo. Você que é professor, não esqueça, não é, de analisar com cuidado a lição, de ler o texto bíblico, de preparar sua aula com introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do tema que ele é proposto. Queridos, desejo uma excelente aula a todos na presença do Senhor Jesus e, se Jesus não voltar, eu retorno aqui próxima semana com o comentário da lição de número 8. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor e, mais uma vez, uma excelente aula a todos.